Está acontecendo um julgamento lá no STF da questão dos penduricalhos, né? O Dino deu uma decisão suspendendo os penduricalhos de juízes e procuradores, aí depois o Gilmar Mendes deu uma outra decisão também suspendendo os penduricalhos de juízes e embargadores, e é um absurdo mesmo esses penduricalhos, né? Eles acabam ganhando um monte de verba indenizatória além do salário, e o salário dele já é um bom salário, é 40 mil bruto, dá uns 24 mil limpinho. Porra, 24 mil limpinho na sua conta todo mês, cara. Porra, que tranquilidade, né? Mas aí foi essa juíza aqui, que ela é juíza aposentada, ela é membro de alguma associação de magistrados ali, e daí ela foi defender o lado dos juízes, defender que não, que o juiz precisa. Tadinho do juiz, os juízes são muito pobrinhos, não tem nem carro, tem que comprar carro financiado. Ai, que chato financiar carro com 24 mil reais na conta todo mês, né? E, de novo, funcionário público, estabilidade, é garantia de que aquele dinheiro vai estar lá todo mês, né? Não tem esse problema de ficar achando que não vai ter dinheiro e coisa e tal, como o resto das pessoas, né? Ai, que o juiz tem que pagar a própria gasolina, olha que absurdo, como é que... Ai, tadinho dos juízes, tem que pagar a própria gasolina. Minha filha, todo mundo tem que fazer isso. E quando você fala um negócio desse, ganhando 24 mil reais limpo por mês, né, 40 mil bruto por mês, estável, sem dor de cabeça, com várias férias e feriados ao longo do ano, isso soa como um insulto para o trabalhador normal, que ganha pouco para caramba, muito menos que isso, que tem um desconto enorme também de imposto de renda também, líquido fica muito menos que isso, e sim, tem que comprar o próprio carro, tem que botar a própria gasolina, tem que pagar o próprio café, tudo isso é a própria pessoa que tem que fazer, né? Então, soa até um insulto isso daqui, mas eu vou explicar para vocês como que esse caso aqui dessa mulher, isso não é uma exceção não, tá? Isso aqui é o padrão mais comum realmente, esse pessoal realmente se acha injustiçado. Eu vou explicar para vocês o porquê deste motivo, né? E além disso, eu vou falar sobre essa decisão dos penduricários, que tá estranho, né? Porque teve o Gilmar Mendes suspendendo penduricários e o Dino suspendendo o penduricário. Ué, por que os dois suspenderam o penduricário? Parece que tem uma briga dos dois ali, tá? Tem uma briga do Dino com o Gilmar Mendes. Vamos entender essa história aqui, mas vamos começar vendo o caso dessa mulher, porque, cara, é muita hipocrisia, cara. É realmente, esse pessoal não faz ideia do quão privilegiados eles são em relação aos brasileiros, né? Eles acham que não, ai, petição de miséria. E não é só ela não, tá aqui, eu tenho lembra um tempo atrás teve um procurador de Minas Gerais reclamando também que, ai, que 24 mil reais é o miserê que a gente ganha. 24 mil reais é o limpo, tá? Depois os descontos todos, tirar INSS, imposto de renda, tirar tudo. 24 mil na conta para tu gastar com o que você quiser, meu amigo. É um privilégio. Pouquíssimas pessoas no Brasil têm o privilégio de ter 24 mil reais na conta. Como é que esse pessoal se acha pobre, então? Né? Vamos entender esse assunto. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu, e essas notícias foram sugeridas por Vamos Voltar com os Memes do Tachad, Sigilman da Bahia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Eu vou tocar o vídeo da mulher, porque, cara, é muito elucidativo a coisa, né? Então lembrando, ela tá defendendo o lado dos juízes numa decisão. E aí tem que entender o seguinte, o papel dela é defender. Ela tem que dar os argumentos dela. Que argumento que ela tem? Ai, que o juiz ganha muito pouco, que o juiz não tem direito a nada. Ela acaba se comparando com os deputados. Soa para a população normal como um absurdo completo, porque o resto do povo tem muito menos do que isso, né? O que eu acho que seria o correto é castrar os deputados, né? Tira o dinheiro dos deputados também, corta os penduricários, corta o carro dos deputados, corta a gasolina dos deputados, corta tudo dos deputados. Eu acho que tinha que ser por aí. Né? Mas do jeito que ela coloca, ela quer que os juízes tenham a mesma coisa que os deputados. Vamos ouvir ela falando aqui, depois eu vou explicar para vocês o porquê que esse pessoal pensa assim no judiciário. E de novo, é unânime, quase unânime, a visão entre os juízes e coisa e tal, e promotores, que eles ganham muito pouco no final das contas. 24 mil reais limpinho e tem mais, tá? Porque teve penduricário que não foi cortado pelo Dino. Tem verba de paletó, né? Auxílio paletó, auxílio não sei o que lá. São outras verbas aí de 2 mil, 3 mil reais e coisa e tal, que não estão nessa conta não, e que entra limpinho na conta deles também. Eles ganham um bom dinheiro, cara. Não ganham mal não, cara. Né? Pois é. Mas na visão deles, eles são pobrinhos, tadinhos deles. Vamos ouvir aqui. Juiz de primeiro grau não tem carro, paga do seu próprio bolso o combustível, o carro financiado, enfim, não tem apartamento funcional, não tem plano de saúde, não tem refeitório, não tem água e não tem café, ministro Dino. No primeiro grau não tem. Nós pagamos, eu, pelo menos, quando estava na ativa, pagava o meu junto com a minha equipe. Né?
Isso fala assim, o que tem isso, Cláudio? Tem sim, porque isso é indireto. O subsídio que é 46, que cai para uns 24 líquido, né, porque a imprensa só coloca o bruto, não coloca ali o que fica para a Previdência Social e para o imposto de renda. Não coloca exatamente que, para o juiz de primeiro grau, esse valor nominal é completamente diferente para um ministro ou para um desembargador. O desembargador também não tem quase nada, a não ser um carro. Não tem mais nada também. Mal tem um lanche, pelo menos no Rio de Janeiro, eu não estou sabendo mais dos lanches. Então, não tem nada. Então, quando se equaliza e quando se quer moralizar e quando se fala de ética, tem que se ver um conjunto da obra e não apenas o valor de um... Ai, tadinho, tem que pagar a própria gasolina do carro. Ai, tadinho dos juízes, tem que pagar o próprio café, não tem café de graça. O carro, eles têm que pagar, tem que financiar em 68 parcelas, né? Tem que comprar celular parcelado nas Casas Bahia, não é assim, doutora? Olha que tristeza eles, né? Isso, né? Financiar um carro tendo 24 mil reais limpo na conta corrente, caindo ali, ó, de limpo, fora alguns penduricalhos que não acabaram, tá? Que continua tendo, eles acabaram com alguns penduricalhos, não com todos eles, né? Então, assim, soa quase como um insulto para o trabalhador normal do Brasil. Aí o pessoal tá sacaneando a mulher pra caramba, tá falando aqui que, não, que absurdo, quanto é que ela ganhou, que não sei o que lá, que ela teve 290 mil reais e não sei o que. Aí mostra essa estátua na Noruega, na Dinamarca, na verdade, que é essa estátua aqui, que é a justiça apoiada no povo, né, a justiça ganhando dinheiro pra caramba em cima do povo e coisa e tal. E, de fato, aqui, ó, remuneração, rendimentos líquidos dos juízes, só subindo aqui, ó, ultrapassando o teto dos juízes do STF, do ministro do STF, né? Enfim. E todo mundo criticando muito a mulher aqui, né? E, de novo, eu não vou defender ela, não. Eu acho que ela está errada, realmente. Esse pessoal funcionário público de alto escalão vive numa bolha que eles não têm ideia de quão privilegiados que eles são, quanto eles são privilegiados em relação ao resto do Brasil, né? E olha só, embora eu não vá defender o que ela falou aqui, eu vou dizer um negócio para vocês. Ela está cumprindo o papel dela. Lembra, ela foi chamada para defender os penduricários. Tecnicamente, na justiça, você vai lá e defende com os melhores argumentos que você tiver. Às vezes não tem muito argumento mesmo, não. Nesse caso, eu acho que é um caso que não tem uns argumentos muito bons no final das contas, não. Ela estava fazendo o papel técnico dela. Eu sou contra o pessoal que está criticando ela de forma muito virulenta, né? Crítica, ok. Eu acho também que foi um argumento de merda, mas criticar a vida dela, fazer doxing, galera, toma cuidado com isso, não brinca com isso não. A mulher tá lá fazendo o papel dela, ela estava ali para defender os penduricários. Por mais que seja uma coisa indefensável, muitas vezes você é obrigado, dentro do sistema de justiça, devido ao processo legal, você tem que ir lá e defender aquela coisa. Então maneira aí nas críticas à mulher, hein? Só que eu digo para vocês que tem dois problemas. Por que isso é tão comum? Isso é comum, tá? O que ela falou aqui não é nada que choque o pessoal. Dentro da bolha deles, isso aqui é normal, esse pensamento. Que somos muito sofridos, que temos muito pouco dinheiro. E tem dois motivos para isso, né? Aqui, ó, lembra desse procurador de Minas Gerais que lá atrás reclamou também? Ó? A gente só ganha 24 mil reais, é um miserê, não dá para nada, salário de fome. 24 mil reais por mês, salário de fome. O cara reclamando, trabalha no ar-condicionado, tem um monte de folga, 2 férias por ano, um monte de tranquilidade, né? E 24 mil, salário de fome, que tristeza, né? Bom, e por que isso? O primeiro motivo é muito simples. O primeiro motivo é porque a gente tende sempre a comparar riqueza e pobreza é comparativo, né? E sempre tem alguém mais rico, cara. Sempre tem alguém mais rico. É o que eu falo para vocês. Quando eu digo que o comunismo é baseado na inveja, e aí você fala para mim assim, não, Peter, mas tem muito rico comunista, como é que o rico vai ter inveja? O rico já é rico, né? Não, meu amigo, o rico, ele se acha um injustiçado. Ele olha para um rico que é mais rico ainda do que ele e fala, que absurdo aquele cara ser mais rico do que eu. Estou com inveja e por isso eu quero comunismo. Essa é a visão. Tanto que você pode ver que sempre que os ricos falam em distribuir renda, eles falam em distribuir renda de quem está acima deles, né? Deles para baixo. Eu sou classe média, eu não sou, né? Eu sou sócia, quero distribuir a renda do pessoal que está acima de mim. Não a minha não, eu sou pobre, eu tenho pouco dinheiro. Isso é uma característica humana. A gente está sempre se comparando com as pessoas próximas da gente e, naturalmente, você acaba se comparando com quem está acima, né? Então ela está claramente se comparando com deputados, que tem direito a carro, tem direito a combustível, tem direito a apartamento funcional, e juiz não tem direito a nada disso, né? Minha visão é que o erro é dar essas coisas para deputado, não deveria também, né? Mas tem um outro aspecto nessa história que eu posso falar para vocês. Você sabe, eu fiz direito, tenho carteirinha da OAB,
E para tirar a carteirinha do OAB, para fechar a faculdade de Direito, você tem que fazer estágio, né? Então eu estagiei no TJ do Rio e eu tive oportunidade de participar de vários julgamentos e coisa e tal, como estagiário, como observador, uma série de funções lá, né? E aí uma coisa que me chama a atenção, cara, é que vocês não têm ideia de quanta gente rica que entra na justiça, cara. Rico não tem o que fazer e adora entrar na justiça contra outro rico. E aí, é daí que eu vejo que é o problema dos juízes e procuradores, porque eles ficam vendo um monte de ação de gente movendo milhões, processando milhões de outra pessoa, e o outro com milhões, eu não sei o que é lá, e umas causas absolutamente frívolas, né? Um caso de um casal que separou, e aí a mulher queria o título de um clube famoso lá no Rio, e daí o marido não queria dar o título para ela, e aí ela conseguiu o título na justiça, mas aí os sócios do clube votaram para proibir. Esse clube, pra você ter uma ideia, a joia é o preço que você paga para transferir um título do clube. Você tem que comprar o título, que custa milhões e milhões. A joia é 600 mil reais. A joia. O que você paga para fazer a transferência do título, 600 mil reais. Mensalidade deve estar na faixa de 60 mil reais por mês, a mensalidade do clube. Imagina quanto é que não é esse título que estava disputando. E isso é ação corriqueira. Rico adora entrar no... Acho que eles não têm nada o que fazer, entendeu? Você está rico, já tem dinheiro pra caralho, não tem mais o que fazer, arruma picuinha com outro rico amigo dele e começa a botar na justiça. E aí, daí que vem esse caso também. 40 mil reais é muito dinheiro que eles ganham. 24 mil reais é muito dinheiro que eles ganham. Eles são muito privilegiados em relação a 99% da sociedade brasileira. Mas eles não estão se comparando com esses 99% da sociedade brasileira. Eles estão se comparando com o 0,1%, que é o pessoal rico pra caralho, que tem dinheiro pra fuder completamente, que fica entrando na justiça por coisas aleatórias. E eles acabam tendo que lidar com esse negócio e vem aqueles salários monstruosos, aquelas fortunas passando para cima e para baixo, coisa e tal. Aí eles olham para os 40 mil reais dele e falam, porra, que merreca que eu ganho, cara, 40 mil, eu tenho que comprar meu próprio carro, cara. Eu tenho que financiar meu próprio carro, eu não consigo pagar um carro à vista, chegar na concessionária da à vista e comprar um carro, eu não consigo, que chato. Eu tenho que financiar meu carro, olha que coisa ruim, pô, meu próprio carro. Entenderam o problema? É daí que vem esse sentimento deles. Eles acabam, por força da profissão, cara, eu não estou dando desculpa não, eu acho que ela está errada. Ela não tem, de novo, ela não tem noção de quão privilegiada ela é em relação ao brasileiro normal. Mas eu estou explicando para vocês de onde é que vem esse sentimento que esse pessoal tem, né? Você, primeiro, naturalmente você sempre se compara com pessoas que estão ali mais ou menos na sua faixa, um pouquinho para cima, e depois que na justiça vocês não têm ideia de quão pobres vocês são, a verdade é essa. Eu também não tinha ideia antes de acompanhar esse monte de processos no TJ lá do Rio, eu não tinha ideia de quão pobre eu sou, entendeu? Então, ou seja, tem muita gente com dinheiro, com muito dinheiro e que adora entrar na justiça, e aí dá mesmo essa impressão de que, porra, só 40 mil, cara, isso é merreca, bicho. Acabei de julgar 3 casos aqui, de não sei quantos milhões aqui, que trocaram de mão na minha frente aqui, e eu aqui com 40 mil, porra, que merda, né? Enfim, essa é a explicação. Não justifica, ela continua errada, mas explica o motivo, né? Agora, a outra coisa engraçada dessa história é o mesmo caso do procurador de Minas Gerais, a mesma coisa. O procurador também acaba lidando com essas coisas também, com esses valores altíssimos e coisa e tal. Aí, o outro ponto aqui é uma coisa estranha, né? Aqui, ó, Gilmar vê audácia institucional e suspendeu penduricalhos do Judiciário e do Ministério Público. Você lembra que alguns dias atrás, o STF julga a decisão de Dino que suspendeu o pagamento de penduricalho. Então o Dino já tinha suspendido, aí o Gilmar Mendes vai lá e suspendeu também. O que aconteceu nessa história? Que coisa estranha isso, né? Aí a gente fica sabendo aqui, ó, a decisão de Gilmar sobre penduricalhos é resposta direta a Dino. Segundo a apuração do analista da política da CNN, o Matheus Teixeira, Gilmar Mendes estava encarregado de encaminhar o debate sobre penduricalhos ao plenário do STF. Ou seja, olha a história. Aqui, ó. Tá ligado aqui, ó. O STF tenta frear super salários e criar agenda positiva em meio à pressão do caso Master. O STF decidiu fazer política abertamente. Eles estão vendo que estão apanhando no caso do Banco Master, porque roubaram pra caralho, porque tem um monte de coisa errada ali. Aí eles estão querendo fazer uma outra coisa para ficar bem na opinião pública, para parecer que são bonzinhos. Só que isso é um erro, cara. Vocês não são políticos, vocês não são eleitos para isso, vocês são juízes. Não tem que ter esse negócio de ser bonzinho, de tentar conquistar a opinião pública, não. Vocês não podem roubar, como foi no caso do Banco Master, mas não tem que ficar conquistando a opinião pública, né? Então, olha que absurdo esse negócio. Eles estão abertamente pegando isso aqui, mas o pior é o seguinte,
Eles tinham decidido que iam julgar esse caso dos penduricalhos no plenário, para ficar bem para todo mundo. Aí o que o Flávio Dino fez? O Flávio Dino foi lá e agiu antes e deu a decisão do penduricalho antes de todo mundo, para ele ficar bem. Para ele ganhar. Eu já falei para vocês que o Flávio Dino claramente tem intenções políticas. Ele espera ser o futuro da esquerda depois que o Lula foi embora. O Flávio Dino está nessa corrida. Eu não duvido nada que quando o Lula morrer, ou se o Lula perder a eleição, o Flávio Dino vai pedir renúncia no STF para se tornar político de novo. E ele queria essa pauta dos penduricalhos, porque, lógico, isso agrada ao povo, né? Isso é uma medida que agrada ao povo. Realmente, esses penduricalhos são absurdos. Tinham que acabar de qualquer forma. Mas aí rolou briga. O Dino foi lá e passou a perna nos coleguinhas do STF. Aí o Gilmar Mendes foi lá e passou a perna no Dino, para tomar a frente da coisa. Ou seja, cara, o clima no STF não tá bom não, meu amigo. Primeiro, tá errado. Porque o STF não deveria se meter com política. Por mais que eu concorde que penduricalho é um absurdo, isso é tarefa para o legislativo que define os penduricalhos, né? O STF tem que ser um órgão técnico, julgar de acordo com a lei. Então, ou seja, essa coisa toda aqui tá estranha, tá uma briga que realmente não tem ganhador nisso aqui, mas mostra o desespero do STF. E eu digo mais, é desespero porque é uma ação errada. Ao mesmo tempo em que eles ganham um pouco de favor com a opinião pública de forma geral, eles perdem favor dentro do próprio judiciário, eles estão cavando a própria cova. Estruturas hierárquicas, meu amigo, você dinamitar a sua própria base não é bom não, eles estão comprando a inimizade de um monte de gente no judiciário. De novo, o que essa mulher falou aqui, isso aqui não é essa mulher que é maluca, que pensa essas coisas totalmente... Não. Isso aí é a opinião corrente entre juízes do Brasil inteiro, que ganham pouco pra caramba, não sei o que lá, que é merreca. Então, assim, exatamente, eles estão arrumando um problema para eles mesmos, tá? Olha só o que vai acontecer aqui, vai ser feio esse negócio. Só mostra o desespero completo desse pessoal. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.